Olá, meu irmão e minha irmã, você que nos tem acompanhado aqui no grupo de reflexão bíblica São Jerônimo. Hoje meditaremos um texto de Atos dos Apóstolos, o encontro de Filipe com o eunuco. Esse texto é muito significativo e por meio dele, Lucas, o autor de Atos dos Apóstolos, nos propõe uma pedagogia catequético-missionária. Para melhor entendermos essa proposta, vamos analisar alguns aspectos. Primeiro, a questão da estrutura do texto. Se vocês lerem com atenção, notarão que esse texto nos recorda um outro texto, um outro acontecimento. Qual? O texto de Lucas 24, 14 a 35, no qual Jesus se coloca ao lado dos dois discípulos de Emaús. Qual é a estrutura? Vamos então destacar alguns elementos. Primeiro, tudo se passa na estrada, num caminho que se faz. A estrada na Bíblia é, em geral, símbolo da vida, símbolo da história, em construção. Segundo, nessa estrada surge uma incompreensão. Os discípulos de Emaús não conseguem entender o significado da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Para solucionar esta incompreensão, é necessário um intermediário, alguém que se coloque do lado deles, na estrada deles, que esteja disposto a ouvir a dúvida deles e então, de forma propositiva, apresentar uma interpretação, uma leitura daquilo que gerou a dúvida, a fim de ajudá-los a encontrar o rosto salvador de Deus. Seja em Lucas, Evangelho, seja em Atos dos Apóstolos, quando a incompreensão vai se dissolvendo, nós todos, como os discípulos de Emaús e o eunuco, nos deparamos com um centro muito claro, ou seja, a pessoa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Tendo dissolvido a dúvida, surge um pedido. Os discípulos de Emaús pedem para que Jesus fique com eles, permaneça com eles. O eunuco pede a Filipe, o batizado. E o texto se conclui com dois sacramentos. Lucas, o Evangelho e a Eucaristia, Atos dos Apóstolos, o batismo. Ora, com essa proposta de um modelo pedagógico catequético missionário, Lucas quer nos indicar duas coisas. A primeira, os discípulos de Jesus Cristo, a comunidade dos discípulos de Jesus Cristo, representada em Filipe, deve continuar as ações de Jesus Cristo na história. Como Jesus anunciou o amor do Pai, a comunidade dos discípulos anuncia o amor do Pai, proclamando Jesus Cristo. Segunda coisa, quando nós, de fato, como discípulos de Cristo, continuadores da ação de Cristo, nos dispomos a fazer, a viver uma catequese realmente missionária, a primeira coisa que temos que considerar é a disponibilidade para se colocar na estrada. Portanto, é aquilo que o Papa Francisco fala de uma igreja em saída. Colocar-se ao lado do homem e da mulher de hoje. E também ter uma segunda disponibilidade, diretamente unida à primeira, que é colocar-se na estrada. A segunda é disponibilidade a ouvir. Qual é a dúvida, qual é a indignação, qual é a frustração, qual é o desejo que o homem e a mulher de hoje nos apresentam e que precisamos saber acolher, para que nessa experiência consigamos também ajudá-los a reconhecer o rosto salvador de Deus em Jesus Cristo. Uma catequese missionária bem feita se coloca ao lado do outro, sabe ouvir e é propositiva, acaba conduzindo a Cristo e a Igreja. Segundo elemento que quero destacar, o catecúmeno, aquele que é catequizado, aquele que é evangelizado. No texto é representado pela figura do eunuco. Mas quem é esse eunuco? É estrangeiro, vem da Etiópia. É africano, portanto, já que a Etiópia se encontra na África. E é chamado de eunuco porque é caracterizado por uma imperfeição física. Um texto do Antigo Testamento, de forte caráter identitário, no caso do livro do Deuteronômio, apresenta ali um condicionamento negativo
portanto, impedimento, àqueles que têm uma imperfeição física de serem assimilados, admitidos na comunidade dos salvados. Mas Lucas, o autor dos Atos dos Apóstolos, se apoia num outro texto de Isaías, o profeta, Isaías 56, no qual o profeta une o estrangeiro e o eunuco praticamente numa mesma promessa, reconhecendo a eles, se entregam ao Senhor e permanecem fiéis à proposta do Senhor, a esperança de serem assimilados na comunidade dos salvados. Fundamentado, portanto, nesse texto de Isaías, Lucas nos propõe esse texto, repetindo para a comunidade, como proposta a ser vivida, a pedagogia que Jesus já havia desenvolvido com os discípulos de Emaús. Nesse sentido, o eunuco é estrangeiro, africano e carrega uma imperfeição física, portanto, caracterizado por elementos discriminatórios, elementos que levavam a excluí-lo, a mantê-lo fora da comunidade. Ao assimilá-lo por meio do batismo, o eunuco é associado à pecadora, a Zaqueu, ao bom ladrão. Outros personagens também caracterizados por elementos discriminatórios, mas que, em Cristo, são assimilados na comunidade dos salvados. Isso quer dizer, basicamente, que a comunidade de catequistas missionários é uma comunidade que, olhando a partir de Cristo, é convidada a superar os elementos de discriminação para trazer o outro para a experiência do amor de Deus em Jesus Cristo. Outra coisa que quero destacar. Filipe é o catequista missionário, mas o texto deixa bem claro que quem conduz de fato todo o processo e vai abrindo a compreensão, chamaríamos isso de revelação, do sentido da Escritura, Escritura que provoca dúvida no eunuco, e permitindo com isso que o eunuco faça a sua adesão ao Evangelho e comece a fazer parte da comunidade dos discípulos de Jesus, é Deus mesmo. O texto se abre falando que um anjo do Senhor se apresentou e direcionou Filipe para um determinado lugar. O anjo do Senhor simboliza a manifestação do Senhor, ou seja, a iniciativa de Deus de direcionar a ação de Filipe. Depois, por 2 vezes o texto usa a palavra Espírito. Espírito indica de novo a ação de Deus como uma presença ativa, dinâmica. É o Espírito de Pentecoste, que abre a igreja, que fortalece a igreja e que dá à igreja as palavras para poder dizer ao mundo Jesus Cristo. Deus é quem conduz o processo missionário. Falamos do catecúmeno, eunuco, falamos daquele que de fato conduz o processo. Vamos agora focar em Filipe, o catequista, o missionário, o evangelizador. O instrumento que Deus escolhe para continuar a ação de Jesus na vida do eunuco. O catequista e o missionário, aquele que se coloca na estrada ao lado do homem que tem dúvida, abrindo a esse homem, a essa mulher, a possibilidade de encontrar o rosto salvador de Deus em Jesus Cristo, é aquele que, por primeiro, fez a experiência de ser acompanhado na sua própria estrada. Por isso é que o texto insiste em nos mostrar que é Deus quem conduz o processo evangelizador. Porque ele, por primeiro, evangeliza o evangelizador, a fim de que o evangelizador seja de fato capaz de proclamar Jesus Cristo. Nós podemos, e muitas vezes o fazemos, apresentar catequeses teologicamente corretas, diria perfeitas, mas isso não quer dizer que somos realmente catequistas missionários. Se não há uma esperança de ser encontrado na estrada da própria vida, onde podemos também nós apresentar as nossas dúvidas, ser acolhidos com as nossas dúvidas e instruídos nessa mesma estrada, não seremos capazes de apresentar Jesus Cristo. Apresentaremos conceitos religiosos maravilhosos,
mas certamente não seremos um bom canal da experiência de Deus.